Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Bom dia a todos. Muito bom nós estarmos aqui nesta manhã. Convido a você que está aqui a ficar de pé. Nós vamos dar início ao nosso culto de louvor, de adoração e de ceia ao Senhor nesta manhã. Vamos abrir a palavra de Deus em Isaías capítulo 53. Vamos ler apenas alguns versos. Isaías 53. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como de um quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Versículo 10 e 11. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Amém? Então este texto fala sobre a morte, do nosso supremo e sumo sacerdote, Ele fez um sacrifício por nossas vidas. Ele é o substituto vicário, Nele se completa a palavra lá no Novo Testamento, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente fala esse versículo de cor e salteado, mas a gente costuma nem meditar naquilo que a gente está falando. A gente precisa realmente memorizar aquilo que Jesus fez por nós. Este texto retrata Jesus como um servo de dores, ferido, silencioso, submisso, sacrificado, sem pecado, forte, servo sofredor, mas que fez tudo por amor a nós. Amém? Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Você está aqui hoje, você é um privilegiado, porque um dia Jesus morreu por sua vida e por minha vida. E isso é um sacrifício que nós temos que agradecer todos os dias da nossa vida, gente. Eu sempre penso nisso como um privilégio que muitos não têm. As pessoas que você caminha aí fora, muitas delas, às vezes você fala do evangelho, é como se entrasse por um ouvido e saísse pelo outro, porque os seus olhos não caíram as escamas dos seus olhos, mas aprove a Deus as suas escamas caírem. Olha que bênção! As suas escamas, os seus ouvidos foram abertos, a dureza do seu coração foi tirada e as escamas dos seus olhos se abriram. Gente, que privilégio nós temos! E nós temos que fazer menção do nome do Senhor todos os dias, porque nós temos a garantia de uma vida eterna. Amém? Nós não somos mais condenados. Nós temos esta graça de Deus sobre as nossas vidas. Nós sabemos para onde nós vamos. E isso é um privilégio que muitos não têm. Então, o que eu vou falar nesse dia diante do Senhor? Senhor, muito obrigado. Você pode dizer comigo? Muito obrigado.
Eu sou grata a Deus por essa salvação. Irmãos, nós precisamos ter essa gratidão no nosso coração. Nós nos acostumamos, sabe, a vir aos cultos, nós acostumamos a uma vida evangélica, mas nós precisamos ter a nossa consciência de que essa salvação que nós temos é muito maior do que qualquer ouro e prata ou qualquer coisa que nós possamos ter neste mundo. Esta é a garantia da verdadeira vida que nós teremos. Isso aqui tudo, você pode viver 90 anos, mas é passageiro. Mas você tem a garantia de ter a vida eterna. É lá que você vai viver essa vida. É desfrutar dessa salvação que você tem em Jesus Cristo. Amém? Então eu quero que você levante a sua mão aí. Tem uma palavra de gratidão ao Senhor neste dia. Diga para Ele: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Eu não tenho como expressar essa gratidão do meu coração. Faça a sua oração nesta manhã. Glória a Deus, obrigado Jesus por essa maravilhosa graça, esse favor imerecido, Senhor, essa graça, essa misericórdia que o Senhor teve a cada um de nós, esse amor, Pai, que nós temos garantido, que nós não merecemos, jamais mereceríamos, mas aprove ao Senhor por este amor, ó Pai, nos trazer esta salvação em Cristo Jesus. Que faremos, Pai, que daremos ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado. Senhor, nós vamos oferecer a nossa vida como oferta de amor, de devoção, de louvor, de gratidão, de alegria, ó Deus, por esta salvação que nós temos em Cristo Jesus. Nós levantamos as nossas mãos como dependência de Deus e pedimos perdão aos nossos pecados, Senhor, as nossas limitações que são tantas. Justifica-nos pelo precioso sangue de Jesus nesta manhã. Lava-nos, purifica-nos, para que possamos ter liberdade de estar em Tua presença, para que possamos adorar o Teu nome. Recebe-nos em Tua presença gloriosa, Senhor. Olha para nós, Senhor, que tudo que fizermos aqui nesta manhã possa, Senhor, chegar ao Teu trono como aroma suave, como perfume diante do Teu trono, como oferta de gratidão. Em nome de Jesus, muito obrigado, nós agradecemos ao Senhor. Maravilhosa graça, o amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, meu sangue me salvou, divina pagou. Aleluia.
Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Tu és digno, Senhor. Cante ao Senhor. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Ele é digno, tu és digno. Ele é digno, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte ele venceu. Santo, santo, digno é o Cordeiro, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha. Obrigado, Jesus. Aleluia. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Por isso eu canto, Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aplaudam ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Maravilhosa é a tua graça, é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Lindo é o seu nome, poderoso é o seu nome, e é isso que nós vamos declarar, porque tu és o Deus invencível que venceu todas as coisas e nos deu a oportunidade de sermos muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia, cante ao Senhor. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo
céu te adora. Proclama a tua glória. Ressuscitaste vivo és, tu és invencível. Que tudo é poderoso, esse nome é nome de Jesus. És invencível, és invencível, inigualável, hoje e para sempre. Teu nome é santo e poderoso, Senhor. Teu nome é lindo, é maravilhoso. Nós exaltamos a tua presença gloriosa neste lugar. Aplaudam ao Senhor de toda a sua força. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado por esta manhã em tua presença, Jesus. Obrigado, Senhor, pela presença gloriosa do teu Espírito Santo que está neste lugar. Obrigado, Senhor, por esta alegria de estarmos com os nossos irmãos adorando ao Senhor nesta manhã. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Podeis nos assentar. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Todos os irmãos e irmãs. Muito bom estarmos juntos mais uma vez na presença do Senhor nesta manhã de domingo para adorá-lo. Louvamos ao Senhor por esse domingo abençoado, né? Um dia um pouquinho mais fresquinho hoje, graças a Deus. E estamos aqui na presença do Senhor. Irmãos, nós vamos nesse momento semear na obra do Senhor, né? Eu sempre tenho dito para os irmãos que a gente não precisa sempre estar lendo aqui os textos bíblicos que falam sobre ofertas, sobre dízimos. Os irmãos conhecem, são dezenas de textos, né, que nos ensinam sobre esse princípio, né? Então eu quero assim, primeiramente eu quero
agradecer a Deus pela vida dos irmãos, né, que tem ofertado, que tem dizimado, graças a Deus, né? A gente está chegando aí ao final de mais um ano, né, gente? E eu sempre penso assim, cada ano que termina, que a gente consegue cumprir, né, os nossos pagar, né, as nossas contas, né, honrar os nossos compromissos, seja pessoalmente, seja os compromissos da igreja, cada ano que encerra assim, com tudo em dia, uma vitória para nós, né, gente? Graças a Deus. Então, eu estou agradecendo a Deus por isso, pelos irmãos, né, que mesmo nessa pandemia aí, os irmãos têm dizimado, têm semeado, têm ofertado, graças a Deus por isso, né? A gente pode dizer que a gente manteve, né, a média de arrecadação nossa mensal, graças a Deus. Então, a gente tem cumprido os nossos compromissos financeiros, né? Em primeiro lugar, eu louvo a Deus, né? E agradeço a Deus pela vida de vocês, porque é através de vocês, né? Do dízimo de vocês, das ofertas, dos irmãos que nós estamos conseguindo. Então, chegar ao final de mais um ano totalmente atípico, né? Mas chegando ao final de mais um ano com as nossas contas em dia, né? Graças a Deus por isso. E também quero te desafiar, então, né, nesse mês de dezembro, que é o último mês, os irmãos que ainda não fizeram sua contribuição esse mês, faça isso, né? A gente está no início do mês, o mês de dezembro é um mês também que a gente tem alguns compromissos financeiros extras, né? Mas eu sei que muitos irmãos também recebem, né? Tem um recebimentozinho extra aí, às vezes um 13º, a não ser os aposentados que já receberam, né? Os aposentados já receberam o 13º no meio do ano, né? Mas quem vai ter o seu 13º, sua participação, de repente, em algum lucro da empresa, pense em honrar a Deus, amém? Com esses recursos, né? A palavra de Deus diz que nós devemos honrar o Senhor com as primícias de toda a nossa renda. Então, honre a Deus. Eu tenho também desafiado os irmãos que têm nos acompanhado, né, pelas redes sociais, uma palavra também para os nossos irmãos. Se você tem sido abençoado por esse ministério, se você tem sido abençoado por essa obra, se você tem sido abençoado, né, pelas pregações, pelas mensagens que você tem ouvido aqui, então se associe conosco, né? Honre ao Senhor também com as suas ofertas. Quando nós somos abençoados, nós devemos também abençoar, né? Então, você que está nos ouvindo aí, né, pelas redes sociais, que não é membro da igreja, mas que Deus tem tocado no seu coração, também faça uma oferta, contribua na obra do Senhor, amém? E você vai nos ajudar nessa obra de fé, nessa batalha aqui que nós temos em nome do Senhor Jesus. Então, irmã Fátima hoje, que vai estar arrecadando as ofertas, então enquanto ela passa ali a cestinha, nós vamos cantar mais um louvor. Oh
Amém, graças a Deus. Muito bem, então nós vamos agora orar, agradecer ao Senhor, né, pelas ofertas, e já vamos também pedir que o Senhor nos abençoe na pregação da palavra de Deus. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos então por esta manhã de domingo abençoada que o Senhor já está nos concedendo. Muito obrigado, Senhor. Pai querido, obrigado por cada irmão, por cada irmã que está aqui hoje presencialmente neste culto, que inclusive é o nosso último culto de ceia do Senhor deste ano de 2020. Nós estamos aqui com os nossos corações agradecidos por todas as tuas bênçãos. Obrigado também pelos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando nas redes sociais. Abençoa essas vidas. Os irmãos que são membros da nossa igreja, que estão acompanhando pelas redes sociais. Outros irmãos queridos que não são membros aqui da igreja do Tucuruvi, mas que também têm, Pai, sido abençoados por essas lives, por essas transmissões. Nós agradecemos pela vida de todos, agradecemos, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas que o teu povo tem trazido diante do Senhor, mesmo neste ano, Senhor, difícil, nesse ano atípico. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor, pelas vidas dos dizimistas, dos ofertantes, e nós continuamos consagrando a Ti as ofertas, os dízimos, pedindo que o Senhor abençoe o Teu povo, abra, Senhor, portas, abra, Senhor, janelas dos céus, continua derramando bênçãos abundantes, sem medida, sobre o Teu povo, inclusive nessa área financeira. Pai, aqueles que pertencem aqui à nossa igreja, ou que estão nos acompanhando, que estão tendo dificuldades financeiras, Senhor, que porventura perderam seus empregos no meio dessa crise, que porventura, Senhor, estão tendo dificuldades nessa área. Abre portas, abre, Senhor, oportunidades, Senhor. Deus, nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, honra e abençoa o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Pai, também agora vamos ler e meditar na tua palavra. Eu peço a graça do Senhor, Pai, sobre a minha vida. Me ajuda a transmitir agora com autoridade, com unção, com graça, aquela mensagem que o Senhor tem colocado, Pai, no meu coração, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo que inspirou, Pai, os autores bíblicos a escreverem a Tua palavra, que esse mesmo Espírito agora, Senhor, ilumine os olhos do nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos compreender as maravilhas da Tua lei, as maravilhas da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Muito bem. Então eu quero te convidar a abrir. Nós vamos voltar hoje lá para o Evangelho de João, e eu quero ler com vocês no capítulo 1, João capítulo 1. A gente está pregando aqui uma série em João, né? Geralmente aos domingos, mas não todo domingo. Às vezes a gente varia um pouco, né? E aborda outro texto, outro tema. E nessa sequência, nessa série aqui do Evangelho de João, eu não estou pregando na sequência que aparece no texto aqui, né? A gente vai pregando um dia no capítulo 1, outro dia no capítulo 3, outro dia no capítulo 5, mas aos pouquinhos a gente quer formar aqui uma série, né, em que a gente quer cobrir todo o Evangelho de João. E hoje eu quero ler com vocês, no capítulo 1, do versículo 14 até o verso 18. Hoje nós vamos basear a pregação nesses versículos. João capítulo 1, do 14 ao 18. Então diz assim, a palavra de Deus. Diz assim: E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim.
Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Amém, irmãos? Graças a Deus. Irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é o seguinte: a singularidade de Cristo. Eu estava estudando ontem esse texto, né, esses versículos aqui, são 5 versículos, na verdade, e à medida que eu estava estudando e lendo, né, eu sempre gosto de consultar alguns comentários bíblicos, e à medida que eu estava fazendo essa pesquisa, eu fiquei pensando justamente nisso, né, na singularidade de Cristo, como o Senhor Jesus, como o Cristo a quem nós amamos, a quem nós servimos, irmãos, é singular. E eu percebo muitas vezes que nós, né, que a igreja do Senhor Jesus Cristo, muitas vezes não se dá conta disso. A própria igreja de Cristo, muitas vezes, não conhece o Cristo a quem serve. A própria igreja do Senhor Jesus não conhece o Jesus a quem adora. E então eu gostaria de, a partir desses versículos aqui, falar um pouquinho mais sobre quem é Jesus, né? Sobre a singularidade de Cristo. Então veja aqui comigo, eu vou pegar aqui algumas frases desses versículos. Então, note que o versículo 14, né? Então, o apóstolo João, que é o autor desse evangelho, ele começa aqui nessa sequência dizendo: e o verbo se fez carne. Então, gente, vamos lá, só para a gente relembrar. Você sabe que já no primeiro versículo desse evangelho, o apóstolo João diz aqui, né? João 1:1, ele já diz aqui: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu estava observando aqui até no momento do louvor, nós cantamos um louvor aqui, que me pareceu ter sido inspirado nesse texto, pois diz aqui: no princípio eras a palavra. Não foi isso que a gente cantou aqui? Baseado, não sei quem foi o autor dessa letra, dessa música, mas certamente essa pessoa pensou aqui nesse texto, porque veja, aqui diz: no princípio era o verbo. A música que nós cantamos diz: no princípio eras a palavra. Por quê, gente? Porque essa expressão, então, essa expressão que é traduzida aqui na nossa Bíblia por verbo, né? Essa expressão na língua grega é logos, né? Lembrando que o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, no original, logos. Essa palavra logos, ela pode ser traduzida por verbo, como está aqui nessa tradução, ou também pode ser traduzida por palavra. Tá? Então, a gente pode dizer: no princípio era o logos, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra. Daí a música que diz: no princípio eras a palavra, né? Bom, agora veja só que coisa interessante. Você tem que entender o seguinte: essa palavra logos, na verdade, logos, gente, era um conceito que existia no pensamento grego, até na filosofia grega, era um conceito que existia, né? Lembrando que os gregos, né, são aí os pais, por assim dizer, da filosofia, tá certo? Então, na filosofia grega, esse termo logos determinava a ordem do universo. Para os gregos, logos, não sei se eu posso dizer essa palavra, era como se fosse uma entidade, uma força, algo assim, que determinava a ordem do universo. Então, esse conceito de logos já existia no pensamento grego, já existia na filosofia grega. E aí o apóstolo João, ele se apropria disso
E a gente imagina que esse conceito já estava na filosofia grega, não era por acaso, era por permissão de Deus, porque o apóstolo João, ele se apropria disso, né, desse conceito, e ele afirma então, João afirma que esse poder responsável pela criação, esse poder responsável pela ordem do universo, pela ordem de toda a criação, esse poder se tornou um ser humano. É isso que ele está dizendo aqui. O verbo se fez carne. Né? Então, João ele associa o verbo com a segunda pessoa da divindade. Ele associa o verbo com essa pessoa encarnada que nós conhecemos como Jesus Cristo. Então, olha aqui que interessante, né? É algo profundo, é algo muitas vezes até difícil da gente entender, mas eu quero reafirmar isso aqui, né? Vou repetindo algumas coisas para vocês irem então pegando aqui, né, o entendimento. Então, João, o apóstolo João, ele afirma que esse poder que os gregos já tinham na sua filosofia, esse poder responsável pela criação, responsável pela ordem do universo, esse poder se fez homem, o verbo se fez carne, ele se tornou um ser humano. E esse fato, gente, é o fato central do cristianismo. Aliás, talvez eu possa dizer, o grande diferencial do cristianismo em relação a outras religiões, a outras filosofias de vida, a outro tipo de fé. O grande diferencial do cristianismo é esse. Esse é o fato central do cristianismo, que o verbo se fez carne, que o verbo, não é, que criou todas as coisas, que o verbo que era a luz dos homens, como João fala aqui no início do capítulo, esse verbo se fez carne, num ponto particular do tempo. Interessante isso, imagine isso. A segunda pessoa da divindade habitava com o Pai, com o Espírito Santo, na eternidade, fora dessa dimensão de tempo, de cronos que nós vivemos. Mas em um momento do tempo, em um momento particular da história, esse verbo, essa segunda pessoa da divindade, não é, ele então encarna, não é, se faz carne, em uma vida particular, que é Jesus de Nazaré. E é importante a gente entender também isso, que embora continuando a ser o Filho de Deus, o verbo, o Logos, se fez carne. Sempre eu gosto de trazer esse conceito aqui para vocês. Quando o verbo se fez carne e se assumiu a natureza humana, ele não deixou de ser Deus. Não é? Então quer dizer que ele deixou de ser Deus e se tornou homem? Não. Eis aqui outro grande mistério. Não é? Embora continuando a ser filho de Deus, não perdeu a divindade, não deixou de ser Deus, mas o verbo também se fez carne, né? Ele assumiu ali a natureza humana. Então, passou, né, a ter duas naturezas, a divina e a humana. Então, veja, nenhuma outra religião, como eu já disse, filosofia, nenhuma outra cosmovisão se compara ao cristianismo. Por quê? Porque Deus se identificou a tal ponto com o ser humano, não é? Deus se identificou a tal ponto com o ser humano que Ele criou, que na pessoa do Filho Ele se fez um de nós. Onde você vai encontrar uma mensagem como essa? Deixa eu te fazer essa pergunta. Onde? No islamismo? No hinduísmo? Não é? Nas religiões orientais? Em algum tipo de filosofia? Onde você vai encontrar um fato central e tão tremendo como esse, de que Deus, o Criador, Ele se identifica a tal ponto com o ser humano que Ele criou, que na pessoa do Filho, Deus se fez um de nós, né? A esse nível chegou a identificação de Deus conosco. Então, diz aqui o apóstolo, o verbo se fez carne, e ele continua dizendo que o verbo também habitou entre nós, não é? Ele habitou, ele não só encarnou, ele não só se fez carne, ele não só assumiu a natureza humana, como ele habitou entre nós. Irmãos, vamos lá, você consegue entender isso? Jesus,
o Verbo encarnado, a segunda pessoa da divindade, ele andou entre nós, ele andou aqui na face da terra. Né? Ele não andou aqui no nosso Brasil, mas ele andou, né? lá na Palestina, né? lá na Judéia, lá na Galiléia, naquela região, lá em Jerusalém, a cidade de Jerusalém, também conhecida como Cidade Santa. Jesus andou ali. É fantástico isso. O Filho de Deus, a segunda pessoa da divindade, né, que estava desde o princípio eterno com o Pai. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Esse Verbo, ele habitou entre nós, ele andou entre nós. Não é? Essa expressão aqui, na língua original, significa, a palavra habitar, né, na língua original, significa viveu numa tenda ou tabernáculo. Essa seria a tradução literal, né, da palavra no original. Viveu numa tenda ou tabernáculo. Embora possa simbolizar a habitação temporária do corpo humano, né, que o Verbo assumiu ali aquele corpo, embora essa expressão, viveu numa tenda ou tabernáculo, possa simbolizar a habitação temporária do corpo humano, essa expressão se refere à habitação de Deus, como tinha feito no tabernáculo do Velho Testamento. Então, quem conhece o Velho Testamento sabe que Deus, ali quando o povo saiu do Egito, estava peregrinando no deserto, Deus, então, orienta Moisés no sentido de que fosse construído um tabernáculo ali no deserto. Não é? E você conhece, né? A Arca da Aliança seria colocada ali, foi colocada, no lugar conhecido como Santo dos Santos, e aquela Arca da Aliança, ela simbolizava a presença de Deus. Aquele tabernáculo ali no deserto, aquela tenda, aquele tabernáculo no deserto, ele simbolizava a própria presença de Deus no meio do seu povo. E quando João usa aqui essa palavra habitou, né, no original, ela tem essa referência, refere-se à habitação de Deus entre os seres humanos, como tinha feito no tabernáculo no Velho Testamento. Alguns estudiosos até traduzem, né, essa palavra aqui como tabernaculou, né? O Verbo se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós. E aí, lendo isso daqui, estudando isso daqui, eu lembrei de uma frase que é atribuída ao grande evangelista Billy Graham, né? Você já ouviu falar? E o Billy Graham, certa vez, ele disse o seguinte, ou escreveu o seguinte, que o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. Interessante essa frase, né? Porque a gente sabe que o ser humano, né, já pisou na lua, e realmente é um acontecimento fantástico, um acontecimento do ponto de vista da ciência, né, inigualável. Mas diz Billy Graham, o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, não. O maior conhecimento da história, o maior acontecimento da história foi Deus, na pessoa do Filho, descer e pisar na terra e andar aqui entre nós, não é? Isso também como uma prova, como uma mostra do amor de Deus, do interesse de Deus pela sua criatura. Vamos seguir aqui, o texto continua dizendo ainda para nós, no verso 14, que o Verbo se fez carne e ele habitou entre nós. E de que maneira ele habitou entre nós? Diz aqui, ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Amém, irmãos? O Verbo habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Então note que a graça, você sabe, a graça tem a ver com o quê? Com o favor de Deus para nós, favor que nós não merecemos. Nunca merecemos lá atrás, não merecemos hoje, nem jamais mereceremos, né? O Senhor Jesus, o Verbo se fez carne e ele habitou entre nós cheio de graça, que tem a ver com o favor imerecido de Deus, tem a ver com o amor de Deus. Mas diz o texto também que ele habitou entre nós cheio de graça e verdade, não é?
E eu fiquei pensando aqui que a graça e a verdade se combinam perfeitamente no Senhor Jesus, não é? Ao manifestar graça, Jesus não deixava de falar a verdade. Veja aí, a combinação de graça e verdade, né? Ao manifestar graça, Jesus não deixava de falar a verdade. E ao falar a verdade, o fazia com graça. Então, nós devemos também buscar imitar o Senhor Jesus nesse aspecto. Amém, irmãos? Vamos seguir aqui. E aí o apóstolo João diz o que aqui, ó, na sequência do texto? Ele diz o que? Vimos a sua glória, né? E vimos. Então o verbo se fez carne, ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos. Aqui ele está dando um testemunho. Nós vimos a sua glória, não é? João está se colocando, João o apóstolo aqui, ele está se colocando como uma testemunha ocular, não é? Do ministério de Jesus. Nós vimos a sua glória, nós testemunhamos, nós experimentamos a sua glória. Então as testemunhas oculares do ministério de Jesus viram a glória de Deus revelada no ministério terreno de Jesus, revelada no ministério terreno do Verbo. E aqui, né, sempre tentando buscar uma aplicação para nós, para a nossa vida hoje, embora esse tipo de pregação que eu faço aqui, muitas vezes ele é uma pregação mais doutrinária, né, mas sempre tentando trazer uma aplicação para a gente, irmãos. Veja, se nós também, né, claro que não no sentido dos apóstolos, dessas testemunhas oculares, porque essas testemunhas, como eu estou dizendo, foram oculares, né? Elas viram com seus olhos. João viu com seus próprios olhos. Os apóstolos viram com seus próprios olhos. Foram testemunhas oculares. Na verdade, chegaram até a tocar em Jesus. Nós não temos sido testemunhas de Jesus nesse sentido, de testemunho ocular. Mas eu penso que nós temos visto Jesus também, irmãos. Em certo sentido, né? Você tem visto Jesus? Você tem experimentado Jesus na sua vida? Então, se nós temos visto Jesus, se nós temos experimentado a glória dele na nossa vida, nós também temos que testificar isso. Amém, irmãos? Olha, eu falo para vocês, eu estou passando esse ano assim um momento abençoado nessa questão assim da minha vida devocional com Deus. Graças a Deus, até porque a gente parou de correr um pouco esse ano, né? Estava sempre muito correndo e dando aulas e muitos compromissos, mas esse ano a gente parou um pouco. E isso me favoreceu no sentido de parar, né? Para ler mais a Bíblia, para meditar mais, para estudar mais. Irmãos, eu falo para vocês, tem dia assim que eu estou lendo a palavra, né? Geralmente eu dou mais atenção para a Bíblia assim de manhã. Eu gosto de ler durante o dia, às vezes até à noite eu gosto de ler, mas aí eu já leio alguns outros materiais. Mas de manhã eu tento começar o meu dia lendo a palavra, meditando, lendo algum comentário bíblico. E Deus tem trazido assim revelações tão maravilhosas ao meu coração, não é? Tenho lido. Eu estou numa fase agora, os irmãos lembram, quem fez as lives com a gente, né, quem participou, lembra que a gente fez uma série das parábolas, né, as parábolas de Jesus. E quando a gente começou a estudar ali, eu peguei esse assunto de parábolas e eu tenho um livro lá em casa, cujo título é Todas as Parábolas da Bíblia. Comecei a estudar, inclusive, as parábolas do Antigo Testamento. E esse autor, ele vai ali nas parábolas dos livros proféticos, e assim, eu estou assim, encantado, sabe? Estou maravilhado. Encantado não é bem a palavra, estou maravilhado, né? Ali, admirado com a beleza da palavra de Deus, com a profundidade. E às vezes eu até comento com a Simone, né? Eu vou falar com ela, né? Porque a gente tem que compartilhar com alguém, né? Aí eu vou falar com ela, eu falo, olha, se eu conseguisse abrir a cabeça das pessoas para colocá-la dentro, o que o Senhor tem me dado, o que o Senhor tem me mostrado, me revelado, como eu queria fazer isso?
E aí então veio no meu coração esses dias pensando isso, me veio ao coração o seguinte: exatamente esse é o processo de ensino e aprendizado, né? É você colocar na cabeça da pessoa o que está na sua cabeça. Só que esse é um processo lento, gradual, e que precisa do interesse de quem fala e de quem ouve, né? Não adianta nada você querer, que às vezes eu fico assim, meu Deus, como eu quero poder ensinar, né? Mostrar para as pessoas aquilo que o Senhor tem me mostrado. Mas não adianta nada se as pessoas não tiverem interesse de aprender, né? Mas eu sei que vocês querem aprender, amém, gente? E a gente está aqui ministrando. Então, se você tem visto, né? Se você tem sido testemunha, não ocular, porque nós nascemos 2000 anos depois de Cristo, mas se você tem sido testemunha, se você tem visto Cristo na tua vida, se você tem experimentado da glória do Senhor na sua vida, testifique disso, amém? Fale disso para as pessoas, porque você foi chamado para ser uma testemunha. E aí a palavra diz aqui também, vamos lá, voltando para o verso 14, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Vimos a sua glória, João está testificando. Nós vimos a glória do verbo como a glória do unigênito do Pai. Irmãos, essa palavra aqui, eu acho que vale a pena você prestar atenção nisso. Essa palavra, na língua original, no grego, a palavra que é traduzida por unigênito, que é uma palavra difícil, né? O que será que significa unigênito? Não é? Não sei se alguma Bíblia tem outra tradução, não é? Mas é uma palavra que muita gente lê e fala: o que será que é unigênito? Não é? Que o verbo é o unigênito do Pai. O que significa isso? Essa palavra grega, se a gente fosse pronunciar, eu não sei falar bem o grego, tá? Na verdade, não sei falar o grego, mas a pronúncia seria mais ou menos a seguinte: monogenes. Você sabe que muitas palavras que nós temos na língua portuguesa são originárias da língua grega, né? Muitas mesmo, tá? E a palavra grega é monogenes, é uma palavra composta, são duas palavras juntas, monogenes. A expressão mono significa único, tá? Mono significa único, e genes ou genus significa espécie. E eu fiquei pensando até que tem a ver, né? Genes. Eu não sou biólogo, mas tem a ver com isso. Tá certo? A gente tem essa palavra na língua portuguesa. Então, monogenes, único da espécie. Está dizendo aqui o texto que João diz: nós vimos a sua glória como do unigênito do Pai, como o único da espécie. Nós vimos a sua glória como um único da espécie. Então, essa palavra aqui fala do quê? Fala da filiação singular. Jesus, né, é filho de Deus. Cristo, o verbo, é filho de Deus. Num sentido de filiação singular, diferente do nosso sentido de filiação. Então, uma filiação singular, única da espécie. Só o verbo é filho de Deus nesse sentido, não é? Só o verbo é filho de Deus nesse sentido. Então veja, Jesus Cristo é singularmente, singular, único, né? Jesus Cristo é singularmente o Filho unigênito de Deus, que partilha da natureza de Deus, que revela a glória de Deus. E Deus não tem outro filho como Jesus Cristo. Os crentes podem ser feitos filhos de Deus, mas não no sentido de que Jesus Cristo é filho de Deus. Porque aqui no próprio Evangelho de João, capítulo 1, que a gente está lendo no verso 12, diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus, não é isso que está escrito? Só que nós não somos filhos de Deus no sentido que Jesus é filho de Deus, porque Jesus é o único da espécie como filho de Deus. Por quê? Porque Jesus, como eu acabei de falar aqui para vocês, ele partilha da natureza de Deus, gente. Você não tem a natureza, você não é da natureza de Deus. A sua natureza é humana, né? Mas o verbo, ele partilha da natureza divina. É um mistério, né? Aquilo que a gente fala sobre a trindade, né? Um Deus, não 3 deuses, hein? Muito cuidado aí. Um Deus. Porque se você disser que nós cremos em 3 deuses, a gente se torna politeísta. Nós não somos politeístas, nós somos monoteístas. Tá? Então, nós cremos em um Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas 3 pessoas partilham da mesma essência, da mesma natureza, coisa que não acontece conosco, porque a nossa natureza é uma natureza humana. Embora Jesus tenha assumido a natureza humana, ele não deixou de ter a natureza divina que ele sempre teve por toda a eternidade. Então, olha como esse termo, né, unigênito do Pai, olha como esse termo ele é um termo profundo, né, até teologicamente falando. E aqui eu estou tentando então mostrar para vocês nesta manhã o que? A singularidade do verbo de Deus, a singularidade do Filho de Deus. Olha, para você entender, para você ter uma noção do Jesus a quem você serve, amém? Do Cristo a quem você adora. Vamos seguir aqui, capítulo 1, versículo 15 agora. Diz assim, 15: João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. 16: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Olha, aqui nessa introdução, nesse chamado prólogo, né, do Evangelho de João, que nós temos aqui até o versículo 18, nesse prólogo, gente, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para a gente não confundir o João evangelista, que escreveu o Evangelho, com o João o Batista, né, que batizava. Então, aqui no verso 15, o João evangelista, que escreveu o Evangelho, ele está se referindo ao João Batista. Ele diz: João testemunha a respeito dele. Então, eu quero que você, por favor, pegue essa frase: João testemunha a respeito dele. E aí, no verso 16, ele começa: porque todos nós temos recebido. Então, note aqui que nesse versículo 15, juntamente com o 16, note que eu li a primeira frase do 15 e a primeira frase do 16. Então, nesse versículo 15, juntamente com o 16, nós temos o que aqui? Nós temos um testemunho combinado. Né? Veja mais uma vez aí a questão do testemunho. Um testemunho combinado, começando com João Batista e se ampliando. Porque João Batista foi, eu penso que a gente pode dizer assim, a primeira testemunha ali de Jesus, né? Porque João Batista foi aquele que foi o precursor do Messias, foi a voz que clamou no deserto: endireitai o caminho e tal. Você conhece o texto bíblico. Então, nós temos aqui um testemunho combinado, que começa com João, né? O texto diz: João testemunha a respeito dele, mas esse testemunho ele vai se ampliando, porque o verso 16 diz: todos nós temos recebido, todos nós. E aqui aí o evangelista João já se inclui, e inclui outros que foram testemunhas oculares. Todos nós temos recebido da sua plenitude, né? Agora, o testemunho que João dá aqui no versículo 15, o João Batista, olha, veja aqui comigo, volte para a Bíblia. Importante que você fique com a sua Bíblia aberta, pois estamos expondo, né, as Escrituras. Então, o que é que João testemunha a respeito do verbo e exclama? O que ele exclama? O que ele testemunha? João Batista disse: este é o de quem eu disse,
O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Então, o testemunho de João Batista aqui, gente, enfatiza o que? A pré-existência de Jesus. Quem é Jesus a quem você serve? Quem é o Cristo a quem você adora? Não é? Esse versículo aqui, esse testemunho de João Batista enfatiza a pré-existência de Cristo. Então note que João fala aqui, o que vem depois de mim. Por quê? A gente sabe que João Batista, ele nasceu 6 meses antes de Jesus, aproximadamente. Eles eram primos. Nasceu 6 meses antes. Então, Jesus, em certo sentido, veio depois de João Batista, já na questão do nascimento. Além da questão do nascimento, João Batista começou o ministério dele também antes de Cristo. Até porque o ministério de João Batista era apontar para Cristo. Então, João está falando aqui, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia. Porquanto já existia antes de mim. Mas como? Espera aí. Jesus nasceu 6 meses depois de João Batista. Como é que ele já existia antes de João Batista? Justamente porque João Batista está testemunhando sobre a pré-existência de Jesus Cristo. Cristo já existia, gente. O verbo de Deus já existia antes de qualquer ser humano. Antes do próprio Adão, que foi o primeiro. Antes de qualquer ser humano vir à existência, antes do nascimento virginal ali, quando Jesus nasce da Virgem Maria, Jesus já existia, o verbo já existia, o Filho de Deus já existia desde toda a eternidade. É isso que João Batista está testemunhando aqui. E o verso 16, então, agora volta o evangelista João falando, ele diz o seguinte: porque todos nós temos recebido do quê? Temos recebido da sua plenitude, Temos recebido da sua plenitude. Refere-se aqui, gente, à plenitude abundante da salvação concedida aos crentes. Então aqui se refere a que plenitude é essa aqui que ele está falando, que nós temos recebido da sua plenitude? A plenitude abundante da salvação que Deus concede aos crentes. E aí, quando eu estava escrevendo isso aqui, me veio aqui uma frase que eu escrevi aqui no meu esboço: se pudéssemos entender isso, a plenitude abundante da salvação que é concedida aos crentes. Se nós pudéssemos entender isso, pena que muitos não entendem e nem se aplicam a entender, A plenitude, como é plena, como é completa, como é inteira, como é grandiosa a salvação que Deus tem concedido aos crentes. E aí ele diz aqui ainda também no verso 16, que nós temos, disse o evangelista João, que nós temos recebido da sua plenitude e também temos recebido graça sobre graça, Então veja, irmãos, graça sobre graça. A graça recebida mediante Jesus Cristo na nova aliança toma o lugar da graça expressa na velha aliança com uma maior plenitude. Gostaria que você, já vou terminar, só se concentre mais alguns minutinhos aqui, Sei que esses conceitos são um pouco difíceis, mas se esforce um pouquinho. Olha, a graça recebida mediante Jesus Cristo na nova aliança, ela toma o lugar da graça expressa na velha aliança, e essa graça na nova aliança, ela é expressa com uma maior plenitude. Veja, não que não houvesse graça no Velho Testamento, A graça de Deus, algumas pessoas alguns às vezes até inimigos da fé, fazem essa acusação: no Antigo Testamento você não vê a graça de Deus, não tem graça de Deus. Tem graça de Deus no Novo Testamento, no Velho Testamento não tem. Não,
existe a graça de Deus, sim. Não que não houvesse graça no Velho Testamento. Em muitos momentos você vai ver a graça de Deus manifesta no Velho Testamento também. Mas a graça ela é revelada num grau muito superior em Cristo. Isso sim, isso não há dúvida. Não é que a graça ela é revelada num grau muito maior em Cristo Jesus no Novo Testamento, isso é fato. Não é? Então, por isso, João diz aqui que nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Amém? Uma profusão de graça. Né? E aí, então, versículo 17, ele continua aqui na mesma linha. João diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então note que o texto bíblico aqui faz um contraste, né, gente? Faz um contraste claro entre a lei e a graça. Está bem claro aqui. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Note o seguinte, gente, é interessante você pegar aqui, né, os detalhes. O texto não diz que a lei foi dada por Moisés. Não é isso que está dizendo. O texto está dizendo que a lei foi dada por intermédio de Moisés. O que significa isso? Significa que quem deu a lei foi Deus. Não foi Moisés que deu a lei. Moisés foi o intermediário. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Porque a lei, gente, a lei foi um estágio na revelação progressiva de Deus. Deus ele não revelou tudo de uma vez. Deus foi se revelando ao ser humano, ao longo da história, progressivamente. Então a lei foi um estágio, foi uma etapa. Alguns gostam de dizer, foi uma dispensação nessa revelação progressiva de Deus. A lei, por que Deus deu a lei? Por que houve essa etapa antes da graça, né? Por que primeiro Deus deu a lei por intermédio de Moisés e depois Deus trouxe a graça e a verdade por intermédio de Jesus Cristo? Por quê? Né? Porque a lei, ela mostra o quê? Ela mostra a santidade de Deus. Para que serve a lei, gente? Quando você lê o Antigo Testamento, quando você lê a lei, eu já falei isso aqui, eu me lembro certa vez que eu estava lendo o livro de Deuteronômio, e assim, eu tive uma impressão assim, né, uma sensação da santidade de Deus naquele livro. Eu falei, meu Deus, como Deus é santo, como Deus é reto. Então a lei, ela foi dada, né, para mostrar a santidade de Deus, mas também a lei foi dada para revelar ao ser humano a necessidade da graça. Porque quando o ser humano tenta viver pelas obras da lei, pela observância das obras da lei, ele percebe que ele não consegue se adequar, porque a lei é muito alta, o padrão é muito alto, justamente porque o padrão é a santidade de Deus. A gente não consegue se conformar, não é? Quando o ser humano tentou, então, praticar as obras da lei, ele não conseguiu, porque ninguém consegue, apenas o próprio Senhor Jesus Cristo conseguiu. Tá certo? Então, a lei revela ao ser humano a necessidade da graça, já que pela observância das obras da lei, ninguém poderá ser justificado, uma vez que ninguém consegue cumprir a lei. Então, a lei, ela tem esse objetivo, mostrar ao homem, olha, se não for pela graça, você está frito, você está perdido, você está no inferno. A lei mostra não só a santidade de Deus, mas mostra a necessidade da graça. Então, depois que Deus dá a lei, então vem a dispensação da graça. Aí o homem está preparado para entender que pela lei não vai dar, pelos méritos não dá, pelas obras da lei não dá, pelo desempenho não dá, precisa ser pela graça de Deus. Então, a lei foi dada por intermédio de Moisés, foi dada por Deus, com um objetivo,
por intermédio de Moisés. Moisés foi um servo de Deus. Agora, a graça e a verdade vieram por meio do Senhor Jesus Cristo, né? Então nós temos aqui até também, eu fiquei pensando, que nós temos aqui a superioridade de Cristo em relação a Moisés. Coisa que o autor aos Hebreus vai falar lá no capítulo 3 de Hebreus também, né? Porque muitos judeus pensavam naquele tempo e pensam até hoje que Moisés é superior a Jesus. Mas esse texto mostra a superioridade de Cristo em relação a Moisés. Muito bem, vamos aqui para o final. E aí o verso 18 diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito. Olha a expressão, que expressão tremenda, né? Porque enfatiza a divindade, inclusive do Filho, o Deus unigênito. Então ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então veja, irmãos, Deus é invisível e não pode ser visto pelos homens. Ninguém jamais viu a Deus. Esse é um conceito que você vai ter no Antigo Testamento, que nos é revelado ali, que Deus é invisível, ninguém pode ver a Deus, Ele não pode ser visto pelo homem. Foi em Cristo que Deus preferiu se revelar, porque ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, o Filho, o Verbo, foi quem revelou o Pai, foi quem revelou a Deus, não é? E é interessante aqui a expressão que diz o Deus unigênito que está no seio do Pai, porque essa expressão ela mostra que a íntima comunhão do Filho com o Pai, mostra a aproximada e afetuosa relação do Filho com o Pai, não é? Então, gente, isso é tremendo, não é? Para nós, claro que nós jamais, né, vamos desfrutar com o Pai essa comunhão que o Filho de Deus tem com o Pai, mas que seja para nós uma inspiração, que seja para nós uma motivação para que a gente possa buscar essa comunhão com o Pai também, né? Porque a gente vê aqui o Deus unigênito que está no seio do Pai, que de alguma forma, não nesse sentido, é óbvio, mas que a gente possa também estar nessa comunhão, nessa intimidade, nessa aproximação, nessa afetuosa relação com o Pai, e lembrar isso aqui, gente, para fechar aqui, tá? Que foi Deus, né? Ele preferiu se revelar através do Filho. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho, o Deus unigênito, é quem revelou a Deus. Então eu sempre falo aqui para vocês, se nós quisermos conhecer a Deus, se nós quisermos conhecer o Pai, nós temos que olhar para o Filho, porque o Filho é quem revelou o Pai. O autor aos Hebreus disse que antigamente, lá atrás, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, né, aos nossos pais, aos patriarcas, pelos profetas, mas a nós, diz o autor aos Hebreus, a nós, Ele falou, não é, pelo Filho. A nós Ele tem falado, Ele tem se revelado através do Filho. Então o Filho de Deus, Ele cumpre todas aquelas profecias, e o Filho de Deus é o ápice, é o clímax da revelação de Deus. O Filho de Deus, o Deus unigênito, é quem revela o próprio Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos ficar de pé então na presença do Senhor. Esse é o Senhor Jesus a quem você serve. Amém? Esse é o Cristo a quem você adora. É importante que nós tenhamos, né, esse entendimento cada vez mais aprofundado do Senhor Jesus Cristo, do Verbo de Deus a quem nós adoramos. Aleluia, glória a Deus. Amém. Hoje é o dia de nós celebrarmos a ceia do Senhor. Então, enquanto o grupo vai se preparando aqui para dirigir um louvor, eu quero chamar aqui o irmão Daniel, o irmão Danilo, que vão nos auxiliar aqui nesta manhã. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluias. Feche os seus olhos, vamos orar. Graças a Deus. Pai querido, nós queremos te agradecer por essa manhã, te agradecer mais uma vez, Senhor, pela tua rica, poderosa e maravilhosa palavra, Senhor. Senhor, a tua palavra, a tua revelação a nós, a revelação através das Escrituras, é tão maravilhosa, é tão profunda, Senhor, é tão tremenda, é tão intensa. E eu te peço que, Senhor, o teu Espírito Santo produza em nós o desejo, a vontade de nós nos, Pai, aprofundarmos, de nós mergulharmos nesta revelação do Senhor, para que possamos, ó Deus, entender, Senhor, como o Senhor é maravilhoso, como a salvação que o Senhor nos proporcionou em Cristo é tão grande, é tão grandiosa, como esse Cristo bendito é tão singular, Pai. Muito obrigado, nos faz perceber, nos faz entender isso. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pai, aqui estamos, Senhor, Pai, em temor e tremor, em limitação diante do Senhor. Queremos celebrar a ceia do Senhor nesta manhã. Pedimos o perdão, a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Perdoa-nos os pecados, tudo aquilo em nós que te entristece, que te desagrada. Senhor, e nós, Pai, consagramos esse pão que é símbolo do corpo, esse suco de uva que é símbolo do sangue de Jesus, e que ao participarmos nesta manhã, Pai, o Senhor possa renovar a nossa vida espiritual, renovar a nossa fé, renovar a nossa comunhão com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, amém, graças a Deus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Enquanto o grupo vai louvar aqui, os irmãos vão estar servindo, né, o pão e o cálice, e eu, então, sempre a gente pede, né, quem ainda não é batizado, né, quem ainda não foi batizado nas águas, espere para você participar, amém? Depois do seu batismo. Quem já é batizado, né, independente de não ter sido aqui nessa igreja, está em comunhão com Deus, está em comunhão com a igreja do Senhor Jesus Cristo, fique à vontade para participar conosco, amém? Então, vamos louvar o Senhor, enquanto isso os irmãos podem, por gentileza, servir aí a ceia do Senhor. Nunca houve amor
Adore ao Senhor. Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Amém, irmãos? Então, os irmãos que estão aqui presencialmente, os irmãos que estão ceando em suas casas também, nesse momento, vamos comer do pão juntos, em nome de Jesus. A palavra do Senhor também nos diz que, por semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Amém? Vamos beber do cálice do Senhor. Aleluias, Pai. Aleluia. Senhor, nós te glorificamos. Nós te exaltamos, nós te bendizemos nesta manhã. Senhor, obrigado. Louvamos o teu nome, adoramos, bendizemos o nome do Senhor. Glorificamos ao Senhor, Pai. Senhor, pela obra do Senhor Jesus Cristo ali na cruz. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado porque um dia o Verbo se fez carne, Senhor. Um dia o Verbo se fez carne. E Ele, por assim dizer, invadiu a história, entrou no tempo, se fez carne, se tornou um de nós, assumiu a nossa natureza, para nos salvar, para nos redimir, para, Senhor, satisfazer a justiça de Deus e demonstrar também o amor de Deus, morrendo ali na cruz do Calvário, vertendo o seu sangue em nosso lugar. Muito obrigado, te louvamos, te agradecemos. Amém, glória a Deus. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Os irmãos podem sentar. O véu rasgou.
Pois sei, me amas, pois sei, me amas, proximamente da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor, sobre a morte já venceu, sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Cante, igreja, prostro-me diante da cruz, prostro-me diante da cruz, nunca houve amor assim, sobre a morte ele já venceu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim, sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Aleluia, amém? Aplauda o Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Graças a Deus, né? A gente já está terminando. Acho que você pode ficar de pé mesmo. A gente já vai terminar. Eu só vou chamar aqui o nosso irmão Valdir. Ele vai dar uma palavrinha rapidamente aqui com os irmãos. Amém? Fique um pouquinho de pé. Dê um descanso para a cadeira aí, tá bom, gente? Obrigado, pastor. A paz do Senhor, irmãos. Como a igreja sabe, né, ontem foi o último dia do projeto Lavando os Pés deste ano, né? Quero dizer a todos vocês, agradecer um por um, muito obrigado. Foi uma bênção, tá? Estava conversando com o irmão Daniel, praticamente foi quase o 3º ano. Eu fiz umas contas rapidamente, foram quase 3.300 marmitex que foram entregues no decorrer desse tempo. Então, são muitas vidas que foram alcançadas. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, porque vocês também plantaram essa semente. Ontem tivemos uma experiência muito grande, com muitas vidas reclamando, tivemos aconselhando, falando. Tá? Irmãos, dentro de São Paulo, hoje, na capital, são 13.000 moradores de rua. É um número bem grande. Talvez pela quantidade de gente que mora em São Paulo não seja, mas é muita gente na rua. Só no centro são 3.500 pessoas. Quer dizer, se a gente for fazer uma conta rapidamente, nós alcançamos cada uma dessas vidas, né? Ao decorrer desses anos. E você fez parte disso. Você pode estar ajudando, contribuindo, da menor, sabe, que seja uma cebola que você deu, uma cabeça de alho, gente, foi gratificante para nós, foi importante a sua presença aqui conosco, pode estar nos ajudando, sabe, a gente compartilhando, conversando, né, irmãos, brincando um com o outro. Gente, as horas têm passado de uma forma no sábado, que tem sido tão importante para nossas vidas, tem sido tão gratificante, mas louvamos a Deus pela igreja, pelo apoio dos pastores que estiveram orando, nos abençoando, sabe, cada ministério da igreja teve uma participação, todos os ministérios participaram, sabe, se eu for falar de todos os ministérios aqui, eu quero dizer que cada um de vocês são uma bênção para nós. Então, muito obrigado mesmo, louvado seja o nome do Senhor. E como o irmão Luiz orava ontem, ao encerramento, ele orava de uma forma que ele disse assim: Senhor, que para o próximo ano, nós sejamos maior do que nós fomos esse ano. E tem que ser dessa forma mesmo, que o projeto do ano que vem, mesmo com toda essa epidemia que nós estamos vivendo, lutando, não vamos desanimar, não vamos largar a obra do Senhor, vamos seguir em frente, porque a gente às vezes se acomoda, fica no nosso lugar quente, tranquilo, mas vidas lá fora, nossa, se eu ver essa alegria deles ontem,
a alegria deles, pessoas nos chamando ali para levar a palavra, que amanhã nós vamos fazer mais esse trabalho de encerramento do ano lá, naquele prédio abandonado. Então, louva a Deus por cada um de vocês, tá? E eu estou feliz, sabe por quê? Porque ontem me fez lembrar uma pessoa, o irmão Antônio. Eu fui com o irmão Antônio um dia também, o irmão Antônio esteve conosco lá, o irmão Antônio nós compartilhamos. Foi o dia que eu conheci o irmão Antônio. Eu tinha uma cisma com ele, mas esse dia Deus preparou o dia, foi tão importante. Eu e ele no carro dele, eu embarcando, só andava de fusquinha aquele dia. Eu me senti, abri os vidros e falei: Senhor, onde eu estou chegando? É o irmão Antônio. Mas foi gratificante a nossa palavra, né, irmão Antônio? Foi uma bênção aquele dia, não foi? Glória a Deus, podemos falar tanta coisa importante. Então é isso. Às vezes a gente não tem esse tempo aqui, mas lá em cima a gente tem. Amém. Lá a gente tem. A gente brinca, a gente conversa, né, Dodô? O Ministério dos Jovens, esse ano trabalhou junto, uma parceria. Olha que parceria bonita, né, Daniel? Trabalho dos jovens aí também, ó. Dodô, Elisa ali junto com a gente, trabalho das crianças. Então, para esse ano, próximo ano, vou deixar aí para você pensar. Vamos trabalhar junto, todo mundo? Vamos? Um pouquinho de cada um de nós, né? O Ministério de Casais junto com a gente, tantos casais ali junto. Gente, é importante isso, tá? Essa união, esse amor. É assim que um fica conhecendo o outro. Conhecendo o pastor, conhecendo a pastora, a Luísa que vai casar, que agora é o novo casal LL da igreja, tá? A Luana, eu chamo ela de Luísa, mas é o casal LL, né, Luiz? Tá? Então, MM, LL também, tá? Vamos batizar eles. Tá bom, irmão? Então, muito obrigado mais uma vez, que Deus seja louvado, tá? Glória a Deus. Amém, irmão. Rapaz, é um bom orador, hein, irmão Valdir? É um bom orador, hein? Se eu falei para ele, vai lá, fala você, que você fala melhor que eu. Outra coisa, irmão, já que o irmão Valdir falou desse... Às vezes a gente bate um papo aí no projeto, a gente fica conversando, descontraindo. Provavelmente, assim, é os domingos de manhã, não todo domingo de manhã. A gente vai estar aqui tomando um café da manhã. Como os irmãos que estão aí no grupo, vocês viram. Ah, mas não me convidou. Mas ninguém convidou ninguém, irmão. Domingo que vem nós vamos tomar um café de novo aí, aparece aí. 9 horas da manhã. Não veio, né, irmão? O irmão Valdir falou que você o seu marido falou que você gosta de dormir até mais tarde, tá? Então, irmão, dá assim. Nós não vamos ficar fazendo convite aqui na frente para esses cafés da manhã. Regularmente a gente vai começar a ter, não todo domingo. Mas vem aqui para a gente bater um papo de manhã, né? A gente conversar um pouquinho. O pastor teve aí, a pastora, a Luana, o Luiz. O Luiz, ele estava tão com sono que ele veio com o cabelo metade com gel e metade espantado aqui para fora. Mas vem, irmão, que vale é o papo. Vem com sono, vem ramelento mesmo. Precisa trazer alguma coisa? Não, vem aí. Pode ser que você queira, não vem aí. A gente comeu um pãozinho, queijo, presunto. O irmão Valdir fez um sanduíche com metade do copo de requeijão ali. Isso é desperdício, irmão, não pode. Então, irmão, tá aí, tá feito o convite. Domingo que vem, 9 horas da manhã, a gente vai tomar um café aí, beleza? Basta vir aí, tá bom? Amém. Deus te abençoe. Amém. Amém, glória a Deus, né? Nós, de fato, louvamos a Deus pelo trabalho do projeto Lavando os Pés, né? Que é um ministério, eu sempre falo, é um trabalho missionário aqui da igreja, né? Porque isso é missões, né? Não só missões levando o alimento físico, mas o alimento espiritual, porque não só os irmãos oram lá pelas pessoas, aconselham na hora, como já existe o conhecimento dessas pessoas, né? Então, amanhã mesmo, não sei se vocês entenderam aqui, o irmão Valdir falou, eles vão estar lá, né, Daniel? Amanhã a equipe vai estar lá no prédio para fazer um culto lá, eles levam a palavra de Deus também para as pessoas ali daquele prédio. Então, louvamos a Deus por esse trabalho, né? Aí eu fiquei pensando aqui, o irmão Valdir chamou a Luana de Luísa, né? Trocou o nome dela. E falou que é o casal LL, né? Mas eu estava pensando, é o LL2, né? É o 2, né? Porque o LL1 é a Luísa mesmo e o Lucas, né? Luísa e Lucas, que já começaram há mais tempo antes, né? Agora veio o Luiz e a Luana, né? Então, amém pela vida de todos que participaram. Bom, gente, essa semana, deixa eu terminar aqui, falando para vocês, essa semana, na terça-feira à noite, eu vou começar uma série de lives, né, com um pastor Júnior. O pastor Júnior é pastor da igreja Avivamento Bíblico lá na cidade de Arapongas, no Paraná, e ele me convidou para a gente fazer uma série de
vai ser mais ou menos aí umas 7 semanas, 7 terças-feiras, sobre uma visão panorâmica da Bíblia, tá? Então, quem quiser participar, não vai estar na minha rede social, depois vocês me peçam, eu mando para vocês, não é? Vai ser na IEAB Arapongas, tá? E na quinta-feira, permitindo Deus, nós estaremos aqui, tá? E no domingo que vem, gente, olha que bênção, no domingo que vem, dia 13 de dezembro, o nosso culto vai ser dirigido pelo Ministério de Jovens, aí, né? E também, né, eu pedi para o Adonias dirigir o culto em parceria com o Ministério Lavando os Pés, enfim, todos os ministérios que quiserem participar, né? Então, o Adonias está à frente do trabalho domingo, tá? Domingo que vem vai ser um pouquinho diferente, eles estão preparando aí, não sei nem o que é, tá? Mas vai ser meio diferente. Então, participe, tá bom? Domingo que vem, dia 13 de dezembro. E, gente, eu e a Simone também, nós vamos fazer, né, uma semana especial aí de lives também, que vai ser na semana do dia 15 ao dia 20 de dezembro. Tá? Então, quem assistiu na Páscoa desse ano, a gente fez a jornada de Páscoa com Cristo, lembra? A gente fez a jornada de Páscoa com Cristo de domingo a domingo, né? Nós vamos fazer agora a jornada de Natal com Cristo, que vai ser de terça a domingo. Então, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, de 15 a 19 de dezembro, às 8 horas da manhã. E no domingo, que vai ser o encerramento aqui na igreja, domingo, dia 20, às 10 horas da manhã, o nosso culto de Natal, nós vamos ter, com a permissão de Deus. Então, vai ser uma sequência de 6 encontros, tá? E nessa sequência, a gente vai estar falando sobre o nascimento de Jesus, que é o tema do Natal. Amém? Então, participe conosco, já se programe aí. Os irmãos que, de repente, já vão estar de férias, né, em dezembro, alguns irmãos talvez estejam já de férias nessa semana. Então, se programe para participar conosco, né? 1 horinha de manhã, das 8 às 9, a gente vai ter esse momento, vamos louvar, vamos falar, trazer uma palavra, vamos orar juntos, e vai ser muito bom, divulgue para outras pessoas também, em nome do Senhor Jesus. Vamos encerrar? Glória a Deus. Pai, obrigado por esta manhã, obrigado por este culto abençoado, obrigado pela tua igreja, Pai. Leva-nos na tua paz, dá-nos um domingo de bênçãos, dá-nos uma semana de vitória, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, o Filho e a comunhão do Espírito de Deus, seja com todos nós, com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, bom domingo, boa semana.